Imagine por um instante um envelope selado sobre sua mesa. Nele, uma única palavra: sua data. Não um bilhete de loteria, não uma carta de amor, mas a data exata do seu último dia na Terra. Sua mão treme, o coração dispara. Você sente um nó na garganta. O que você faria com essa informação? Abriria o envelope ou o deixaria intocado para sempre um mistério? Essa não é uma pergunta trivial. É um abismo, uma encruzilhada existencial que nos força a confrontar o que realmente significa viver. O que faríamos se a incerteza do amanhã fosse substituída pela brutal certeza de um fim programado? A vida seria uma contagem regressiva febril ou uma celebração intensificada de cada segundo? Pense nos filmes de ficção científica, onde personagens se debatem com dilemas temporais. A diferença é que aqui, a tela de cinema é a sua própria vida. A cada nascer do sol, você estaria mais perto daquele dia. A cada risada, a cada lágrima, a cada conquista, a sombra da data limite pairaria sobre você. O medo do desconhecido é uma força poderosa, mas a certeza do inevitável pode ser ainda mais avassaladora. Será que a revelação dessa data nos libertaria para viver com mais propósito, eliminando a procrastinação, ou nos aprisionaria em uma ansiedade constante, uma tortura psicológica sem fim? Considere a paralisia. Saber o dia exato da sua morte poderia te congelar, te impedir de dar passos ousados, de arriscar, de amar profundamente, de construir um futuro que, de repente, teria um prazo de validade tão claro. A beleza da surpresa e da imprevisibilidade se desvaneceria no horizonte. Por outro lado, imagine o poder que esse conhecimento poderia conferir. A clareza para resolver velhas pendências, para perdoar, para dizer "eu te amo" sem hesitação, para mergulhar de cabeça em projetos que antes pareciam inalcançáveis. Seria uma vida vivida com uma intensidade rara, sem espaço para arrependimentos. Mas e a liberdade de não saber? A doce ilusão de que o amanhã é um campo aberto de possibilidades infinitas. É essa incerteza que nos impulsiona a sonhar grande, a planejar para décadas à frente, a cultivar esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa ignorância é uma bênção disfarçada? Pensemos na psicologia humana. Como nossa mente se adaptaria a uma realidade onde a morte não é mais uma possibilidade distante, mas um evento com data e hora marcadas? Seríamos mais compassivos, mais egoístas? A sociedade se fragmentaria ou se uniria diante dessa revelação universal? A forma como nos relacionamos com as pessoas mudaria radicalmente. Cada conversa, cada abraço, cada encontro se tornaria precioso, carregado de um significado profundo. Mas também seria uma agonia constante, sabendo que o tempo com cada pessoa é limitado e irrevogável. E se a data fosse próxima? A corrida contra o tempo seria avassaladora. O desespero, a angústia, o medo de não conseguir realizar tudo o que se deseja. A busca por experiências intensas poderia se transformar em uma obsessão, uma forma de negação da realidade iminente. A espiritualidade seria confrontada de maneira brutal. As promessas de um paraíso, de uma vida após a morte, seriam testadas pela certeza material do fim. A fé se fortaleceria ou se desintegraria diante de um calendário tão definitivo para a existência humana. Imagine as consequências sociais. Como os planos de aposentadoria seriam redefinidos? A medicina focaria na longevidade a todo custo ou na qualidade de vida restante? A economia global sofreria um colapso diante da perda da incerteza no planejamento de longo prazo? O valor do legado mudaria. Ao invés de construir para a posteridade, as pessoas focariam em deixar um impacto imediato, significativo, antes que o tempo se esgotasse. A busca pela imortalidade através da memória se tornaria mais intensa, mas também mais urgente e desesperada. O humor, essa válvula de escape tão humana, seria capaz de sobreviver? Riríamos da nossa própria mortalidade com mais frequência? Ou o peso do inevitável silenciaria a alegria espontânea? A ironia da vida seria ampliada pela consciência constante do fim? A arte e a cultura se transformariam. Novas formas de expressão surgiriam, explorando os dilemas, as angústias
e as celebrações da vida diante de um prazo definido. Cada obra de arte seria um grito de existência, um testemunho da humanidade em face do seu destino. Seríamos mais autênticos, despidos das máscaras sociais, da necessidade de aprovação, da busca por bens materiais que não teriam mais valor diante da finitude. A verdadeira essência do ser humano se revelaria sob a luz fria e implacável da data final. E os nossos arrependimentos, eles seriam amplificados, corroendo nossa paz interior, ou a consciência da morte nos impulsionaria a perdoar a nós mesmos e aos outros, a buscar a redenção e a paz antes que o tempo se esgotasse. Pense nas pequenas coisas. O sabor de um café, o abraço de um filho, o cheiro da chuva. Essas experiências ganhariam um brilho intenso, uma preciosidade incalculável, transformando a rotina em uma sequência de momentos épicos e inesquecíveis. Mas a pressão de aproveitar cada segundo poderia ser esmagadora. A busca incessante por experiências extraordinárias, o medo de perder tempo com o trivial, transformaria a vida em uma maratona exaustiva, sem espaço para o ócio e a contemplação. A curiosidade é uma faca de dois gumes. Nos impulsiona ao conhecimento, mas também pode nos levar a caminhos dos quais não há retorno. A caixa de Pandora da sua data de morte. Abrir ou não abrir? Esse é o dilema que ecoa em nossa alma. A aceitação da mortalidade é uma parte intrínseca da experiência humana. É o que nos torna vulneráveis, mas também o que nos dá a capacidade de amar profundamente e de nos conectar uns com os outros em um nível mais profundo. Se a incerteza da morte é o que nos faz valorizar a vida, então a certeza da morte pode nos roubar essa essência. A beleza do imprevisível, a emoção do desconhecido, tudo isso se desvaneceria em um futuro que já estaria escrito. A vida é um livro aberto, com páginas em branco esperando para serem preenchidas. Cada dia é uma nova frase, um novo parágrafo. Se o final já estivesse escrito, a alegria de escrever nossa própria história não se perderia? A dor da perda é universal. A maneira como lidamos com ela, porém, é moldada pela incerteza do seu momento. Saber a data da morte de um ente querido seria um fardo insuportável, transformando a vida em uma espera agonizante. Portanto, a questão transcende a mera curiosidade. É um convite à reflexão sobre o que realmente valorizamos, a liberdade de escolha, a beleza do desconhecido, a intensidade dos momentos vividos sem o peso de um prazo final. A vida não é uma linha reta, mas um labirinto de escolhas, aprendizados e surpresas. A cada curva, a cada virada, encontramos novos desafios e oportunidades. Saber o fim dessa jornada nos roubaria a emoção da descoberta? Talvez a verdadeira sabedoria não esteja em desvendar o dia da nossa morte, mas em viver cada dia como se fosse o primeiro, com a mesma curiosidade, a mesma alegria e a mesma capacidade de se surpreender com as maravilhas da existência. A fragilidade da vida é o que a torna tão preciosa. A consciência de que o tempo é um dom finito, mas com um prazo incerto, nos impulsiona a valorizá-lo, a usá-lo com sabedoria, a amar sem reservas e a viver sem arrependimentos. E você, o que faria? Abriria o envelope e enfrentaria a verdade, ou o deixaria selado abraçando a beleza e o mistério da incerteza? Pense profundamente e compartilhe sua resposta nos comentários. Sua escolha revela muito sobre a sua percepção da vida e da morte.